Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, né? Então, já estou me antecipando aí para tentar ser assim, o mais educado possível, né? Bem, esse vídeo ele é dedicado especialmente para meus alunos do nono ano, tá? Eu tenho como objetivo passar algumas informações para os meus alunos do nono ano, mas isso não impede de você, que não é meu aluno do nono ano, também aprender um pouco sobre o assunto abordado. Bom? Bem, a gente vai falar, conversar um pouquinho aqui sobre o movimento artístico que, de certa forma, virou a arte de cabeça para baixo. Isso aí é uma das características, né, que a gente usa para falar sobre esse movimento artístico, que é o cubismo, né? Lógico que teve o expressionismo, teve outros movimentos artísticos que, de certa forma, modificou a forma de se olhar para um desenho, para uma arte que se encontrava em uma tela, tá bom? Bem, imagina que antes, no cubismo, os artistas eles tentavam pintar tudo exatamente como a gente vê na vida real, com uma certa profundidade, perfeição, como se fosse ali uma fotografia, tá? Mas ele no começo do século XX, na França, né, finalzinho do século XIX, e início do século XX, alguns artistas decidiram que a arte precisava de algo novo, né? Aquela ideia de desenhar a folha, a árvore, a paisagem, realmente como se fosse ali fiel, aquilo dali já não era mais o suficiente. Eles queriam que a pintura ela fosse um exercício para nossa mente, de fato. Trouxesse uma certa confusão também. Isso aí era uma das coisas que eles queriam trazer. Mas o que é, né? O que o cubismo ele tem de tão diferente para a gente ficar assim falando dele como uma coisa confusa, uma coisa que modificou o padrão e assim por diante? Bem, primeiro é a geometria. Os cubistas eles começaram a enxergar o mundo através de cubos, de cilindros, de esferas. E eles foram, de certa forma, pintar um rosto ou uma árvore. Quando eles faziam isso, eles simplificavam tudo em formas geométricas. Uma outra coisa até bem interessante em relação ao cubismo é que eles queriam mostrar as coisas em diversos ângulos ao mesmo tempo. Por exemplo, imagina que esse momento aqui, o meu rosto, fosse um desenho cubista. Provavelmente você poderia ver essa parte da frente aqui do meu rosto, tá bom? A parte de trás da minha orelha, a parte de trás da minha cabeça, tudo ao mesmo tempo. Imagina como isso seria. Provavelmente seria uma coisa bem esquisita, bem confusa. E se você olhasse para esse desenho, eu acho que você não iria reconhecer. Poderia até entender que era um homem, você ia ver o meu olho, né? Meu nariz, uma orelha, uma boca, mas quem é de fato seria extremamente confuso, tá? No cubismo, diversas vezes os artistas, né, os grandes artistas, eles passavam essa ideia de ver objetos em diversos ângulos diferentes. É por isso que diversas vezes o cubismo ele parece ali imagens quebradas, estranhas à primeira vista. E como qualquer movimento artístico, o cubismo ele teve suas fases, né? O cubismo ele passou por fases como, por exemplo, a fase inicial, que a gente chama de uma fase que era mais simplificado, chamada de fase analítica. O que seria a fase analítica do cubismo? Era onde eles fragmentavam tantas formas que a gente praticamente não conseguia entender ali o objeto que a gente estava vendo. E por fim, teve a fase sintética. O que seria essa fase sintética? É onde eles voltaram a usar cores vibrantes, né? Inventaram a técnica de colagem, usando pedaços de jornal ou madeira ali diretamente na tela. Bem, lembrando que o cubismo teve grandes nomes, né? Nomes até mesmo que você deve conhecer, como por exemplo Pablo Picasso, Georges Braque. Eles foram os pais dessa ideia aqui no Brasil, né? Artistas também como Tarsila do Amaral, que foi uma grande artista, teve um movimento ali muito importante em 1922, na Semana da Arte, né? A Tarsila ela também usou ali em suas obras algumas características ali
do cubismo, tá? E aí no final, minha querida 900, na verdade não no ano, né? Não chamamos de 900. Eu vou deixar um desafio aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar uma imagem. Deixa eu abrir aqui o sistema aqui. Eu vou mostrar uma imagem. Aí, vamos lá. Pronto. Foi. Foi. Acho que já estou. Todos aí vão conseguir ver aí a imagem que eu estou compartilhando. Bem, qual é o nome dessa obra? Essa obra é conhecida com o nome Busto de Mulher, ou Dora Maar. Essa imagem que você consegue ver aí na tela, ela foi pintada pelo próprio Pablo Picasso. Foi ele mesmo que pintou. É legal vocês saberem que essa Dora Maar, ela foi uma mulher bem importante na vida de Picasso. Ela era fotógrafa, poetisa e pintora. Ela era francesa, inclusive. Ela foi uma grande companheira e musa de Picasso durante esse período que ele criava o cubismo. Repare bem que nesse desenho a gente consegue ver o rosto dela, os olhos, o nariz. E parece que a gente está vendo aí, ó, a Dora Maar em vários ângulos diferentes. Olha só, essa parte aqui do nariz, que a gente consegue ver bem detalhado aqui, né, que seria essa parte, vamos dizer aqui do nariz, e essa outra parte do nariz, que a gente consegue ver também aqui, ó, bem detalhadamente. É como, olha aqui para minha mão, é como se o nariz fizesse isso aqui, ó. O nariz fez isso aqui, tá bom? A gente consegue ver a orelha num ângulo bem diferente do que normalmente a gente vê. É como se a orelha estivesse totalmente para frente. Essa aqui já vendo uma versão de lado, tá? Ele, mesmo assim, a gente ainda pode dizer, se é que poderia dizer isso, que ele não exagerou tanto assim na técnica cubista, não. Ele poderia estar assim mais irreconhecível, né? A gente olha assim, e entende que é uma mulher ou, né, é um ser humano com cabelos grandes e assim por diante. A gente consegue ter aí essa noção. Então, esse é o desafio. O desafio é fazer uma releitura dessa obra, tentar fazer da forma mais fiel possível. Mas, professor, eu não sou assim um grande especialista, eu não sou um grande pintor, eu não sou Pablo Picasso. Eu entendo que todos nós temos nossas limitações. Então, você vai fazer o seu melhor dentro daquilo que você consegue, tá? E, por sua vez, convenhamos que é uma imagem aí não tão padronizada. Então, se você está com medo de fazer uma obra confusa, ou se é que a gente poderia falar isso, mas uma obra não que não é tão bonita assim, vamos entender que essa imagem não é considerada pela grande maioria uma imagem tão bonita, né? Isso aí não retrata uma coisa, uma beleza, uma coisa estonteante assim, então a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Em relação ao ponto que essa atividade vai valer, a gente já conversou em sala de aula, tá bom? Como é que vai ser esse ponto aí em relação a esse trabalho, como ele pode ser usado, como vai ser flexível esse ponto em relação ao bimestre, tá bom? E eu espero ter aí algumas experiências bem interessantes na nossa aula, nessa entrega aí desse trabalho, tá bom? Meus queridos, muito obrigado. É, Desculpe a demora, eu estou gravando esse vídeo no dia 16, na quinta-feira, ou seja, eu cheguei em casa da autoescola, aquela correria, fazer a barba, que tinha uns alunos aí até brincando comigo que não deu tempo para fazer minha barba, uma semana bem atípica, bem complexa, mas eu peguei esse tempinho aqui para vocês para gravar, tá bom? E por último, mas não menos importante, por favor, eu vou até tirar aqui o compartilhamento, que essa aqui eu tenho que falar com detalhes. Por favor, se inscreva no canal. Se inscreva aqui no canal do professor, tá bom? Vai ser extremamente importante eu ver que uma parte considerável dos inscritos são meus alunos, né? E se você não é meu aluno, também se inscreva. Hoje você vai ser meu aluno aqui no YouTube. Eu vou falar de assuntos como esse, com uma frequência muito maior agora, pois o meu canal no YouTube também vai ser usado aí para essa parte pedagógica da minha vida, tá? Eu estava assim gravar o meu dia a dia somente e ter uma vida de professor estava extremamente difícil para mim. Então, unir os dois, vamos dizer que talvez foi uma das melhores escolhas que eu tive recentemente. Tá bom? Muito obrigado, um abraço
Tchau, tchau.